qual é a palavra que o Senhor quer falar para as tuas filhas, né? Eu falei, Senhor, me ajuda, me dá uma luz, né? Literalmente, me dá uma luz do céu, né? Para que o Senhor fale conosco. E eu pedi uma direção e Ele colocou no meu coração que nós precisamos estar mais perto dEle. E uma das coisas mais importantes das nossas vidas é que realmente nós possamos ser amigas do Senhor. Olha assim para a sua amiga que está aí do seu lado, que você possa ser uma amiga de Deus. Amém, aleluia. E aí eu falei, poxa, eu vou falar sobre quem? Queria falar sobre uma mulher, né? Porque mulher gosta de falar sobre mulher. Aí eu falei, poxa, mas para falar sobre intimidade, assim... Eu já falei, antes do último culto, no penúltimo, eu falei sobre Esther, que eu gosto bastante também da história de Esther. Aí eu falei, ai, Senhor... E eu pedi ao Senhor de verdade. Eu falei, Senhor, falo sobre quem? Né? Qual personagem da Bíblia que o Senhor quer que eu fale? E aí veio Davi, o homem segundo o meu coração. E eu não passou pela minha cabeça de que a nossa série, aos domingos, estava sendo sobre Davi. De verdade, não veio isso. Não veio isso no meu coração. Mas o Senhor, como Ele faz tudo perfeito, né? Ele já tinha colocado isso lá no céu, já estava escrito, né? Vai falar sobre Davi. A gente que não sabe, né? A verdade é que o nosso futuro já está escrito pelo Senhor. A gente é que não sabe, é que a gente que fica aqui, né? Senhor, mas para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Mas o nosso futuro está escrito pelo Senhor. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. E aí a gente falou muito sobre Davi nesses últimos domingos. O pastor Sidney falou, o pastor Wagner falou. E aí eu quero ler com você algo que ele escreveu em Salmos 62, do verso 1 ao 3. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está com um muro inclinado, com uma cerca prestes a cair? Então nós vamos falar sobre 3 pilares, sobre alguém que quer ser amiga de Deus. E o primeiro é confiança. Repita, confiança. Confiança, de acordo com o nosso irmão Aurélio, que é o dicionário, crença de que algo não falhará. Vamos repetir? Crença de que algo não falhará. Mas quem que jamais falha? Eu? Você? Não. Só o Senhor. E a verdadeira confiança que a Bíblia me ensina é a que existe. Alguém que não vai falhar? Só o Senhor mesmo. E como o pastor Wagner pregou no último domingo, né? Ele fala... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi fala no Salmo 23. Esse salmo é muito conhecido, né? E a vida dele tem muitas batalhas, muitas faltas. Mas nos Salmos, nós vemos que Davi, apesar de qualquer coisa, de tudo que ele passa, em todas as guerras que ele enfrenta, ele diz, a minha confiança está em Deus. Aleluia. E eu quero te dizer hoje, independente dos seus problemas, seja uma conspiração, um marido que te deixou, um namorado que te deixou, o desemprego que bateu à sua porta, talvez uma enfermidade, que você está com uma dificuldade, um parente seu que está doente. Assim como Davi, você possa dizer, a minha confiança está no Senhor. Você pode repetir comigo? A minha confiança está no Senhor. Aleluia. Salmo 20, do 7 ao 8. Davi disse assim, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Vamos ler juntas? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes, porque nós confiamos em... Aleluia! A confiança em Deus vai transformar a sua vida, minha irmã. Aí você fala para mim, poxa pastora, mas eu não consigo confiar em Deus. Eu vou te ensinar a chave. Sabe qual que é o segredo para confiar? Tá pronta para saber? É só confiar. Sabe por quê?
As que são mães aqui vão me entender. Um bebezinho, quando ele se joga para o colo do pai ou da mãe, ele vê o perigo. Se eu estou aqui, eu sou o bebê, e o pai está aqui, ele se joga, ele vai medir? Não. Ele confia, porque ele sabe que o pai está lá para segurar ele, independente, ele sabe que o pai vai segurar ele. E é engraçado que o Wagner já contou essa história aqui, e eu vou contar mais uma vez, porque a gente tem bastante mulheres novas aqui. O Wagner ensinou o João a nadar, ele tinha 3 aninhos de idade, e o Wagner jogava o João assim na piscina. Eita! Ó, tem até efeitos especiais aqui. E o Wagner jogava ele na piscina, e ele não sabia nadar, ele mergulhava e Wagner ia lá e resgatava ele. E ele ainda falava, eu falava assim: Wagner, pelo amor de Deus, esse menino vai morrer afogado. Aí eu falei: João, seu pai é louco. Aí o João falava assim: eu quero ioco. Virou meme, né? Lógico que o menino quer aventura, né? Mas o que eu quero falar com essa brincadeira? A verdade é que a confiança, né? O João tinha tanta confiança no pai dele, que o pai dele ia segurar ele. Ele se jogava, ele sabia que o pai dele, ele podia afundar, porque ele afundava, até ele aprender a nadar. Depois ele aprendeu a nadar, tá? O fim da história, ele aprendeu a nadar, gente. Desse jeito, o Wagner, ele ensinou os filhos dele, o Mateus e o João, dessa forma. Uma didática incrível, né? Joga o filho na água e o filho sai nadando. E a mãe fica quase doida, mas deu certo. Eles aprenderam a nadar. E o que eu quero dizer com isso? Que você possa, assim como o João confiou no Wagner, que você possa se jogar nos braços do Senhor nessa tarde e confiar que o Senhor vai estar lá, te segurando nos braços dele, firme e forte. Independente da situação que você esteja vivendo, o Senhor, o teu Deus, o teu Pai, o teu paizinho, Ele está lá te segurando nos teus braços. Amém? Toma posse disso, minha querida. Aleluia. Oh, Jesus, eu sinto, papai, os teus braços fortes nos segurando nessa tarde. Obrigada, Jesus. Eu te amo, papai. Aleluia. O apóstolo Pedro vai nos ensinar o seguinte. 1 Pedro 5, verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda, não é só um pedacinho não, viu? Toda a sua ansiedade, porque ele, o Senhor, o teu Pai, o teu Deus, Ele tem cuidado de cada uma de vocês. E hoje não é dia de você se reprimir, não é dia de você se esconder. É dia realmente de você se lançar sobre o Senhor, de você lançar toda a sua ansiedade, seja em qual área da sua vida, minha querida, você esteja necessitando de algo, que você possa confiar plenamente no Senhor. Ele está aqui para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua oração, que você possa realmente confiar. Aleluia. E a única forma de nós vencermos a ansiedade e os nossos medos é a confiança. E a segunda coisa que nós precisamos para ser amigas de Deus é a oração. Repita comigo, oração. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Mas antes de falar da oração, eu tinha colocado aqui um testemunho. Eu não ia contar, mas eu vou contar sobre confiança. Nós tínhamos marcado uma viagem, eu, o Wagner, as crianças, o Oswaldo e a Odete e os meus pais, né? E aí, era o dia 25 de dezembro ao dia 30 de dezembro. Nós íamos para Gramado, eu estava em Santa Catarina e nós íamos todos nos encontrar em Gramado. Chegou dia 25 de dezembro, minha mãe me liga: filha, eu não vou poder ir. Seu pai está com uma pancreatite. Falei: oi? Do nada, assim? O que aconteceu? Vou resumir bem rapidinho. Falei: mas mãe, poxa, tá tudo comprado, hotel comprado, tudo certinho e tal. Ai, filha, não tem como, ele vai internar. Cadê minha mãe? Ele operou, mãe? Eu fiquei na dúvida só se ele operou ou não. Depois só, né? A pancreatite. Não operou, nesse estágio ele não operou. E aí, começamos um clamor. Eu lá em Gramado, falei: Jesus, como é que eu vou fazer? Minha cabeça a mil, né? Não adiantava eu voltar, porque não tinha o que eu fazer. Começamos a orar, ele fez os procedimentos que precisava fazer lá para pancreatite. E dia 31, nós íamos passar a virada de ano na igreja. E ele teria que ficar internado direto. Eu falei: Senhor, eu confio em Ti, que o meu pai vai estar comigo no dia 31, fazendo a virada na igreja. E aí nós voltamos, chegamos dia 30 ou dia 31.
E ele estava lá, meu paizinho e minha mãezinha, para a glória de Deus lá, adorando ao Senhor. Nós passamos a virada na igreja e ele saiu daquele quadro de pancreatite que muitas vezes leva à morte. E depois de acho que uns 4 meses mais ou menos, ele operou, tirou a vesícula, fez todo o procedimento lá, né, que precisava fazer. Então que você possa confiar, independente de qual seja o quadro da tua vida, minha querida. O nosso Deus é o Deus do impossível. Seja financeiro, seja na tua alma, se você precisa de curar a tua alma. Cura física, emocional, financeira, não importa. Confia, a palavra de hoje é confia, confia. A minha confiança está em... Aleluia! Glória a Deus. E o segundo ponto, então, nós vamos falar sobre oração. Amém? Vamos lá, repete comigo. Oração. Aleluia. Bom, para mim a melhor definição de oração é conversar com Deus. Quem aqui concorda comigo? Amém? É isso, né, gente? Conversar com Deus é abrir o coração, é falar tudo aquilo que a gente está sentindo. E uma das pessoas que mais tem conversas com Ele na palavra é o nosso Davizinho, né? Ele escreveu mais de 70 dos salmos e todos eles são abrindo o coração sobre Deus ou para Deus. Você fala para mim, poxa pastora, mas eu não consigo orar, o que eu faço? Deus não fala comigo, eu durmo. Tem gente que dorme, né? Começa a orar, dorme. Não vai orar meia-noite, né, minha irmã? Se você começar a orar, eu durmo. Se eu for orar meia-noite, eu durmo. Eu não posso orar meia-noite. As meninas sabem aqui, se eu orar meia-noite, para mim não funciona. Eu tenho que orar de manhã, que daí eu já estou acordada, entendeu? Então você tem que ver qual que é o melhor horário para você não dormir. E relacionamento com Deus é como um relacionamento de uma amizade, de um casamento. É algo diário. Se você não mandar mensagem para sua amiga, se você não manter uma constância, como até o pastor Wagner, né, pregou outro dia aqui, você não pode simplesmente, um dia eu oro tudo, daí 3 meses eu não oro nada. Não, você tem que manter uma constância, né? Todo dia um pouquinho, você ora um pouquinho, você lê a palavra um pouquinho. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia, poxa, demais. Então você estabelece um pouquinho por dia, todo dia um pouquinho. Então aí você vai crescendo em oração, crescendo em sabedoria, e aí você vai criando um relacionamento, assim como é um relacionamento com uma pessoa, com uma amizade, um marido, um namorado. Isso é regar como uma planta, né? Todo dia um pouquinho. E olha só o que Davi afirma em Salmos 25, no verso 14. Amor, eu estou falando muito rápido? Cadê o Wagner? Não? Não estou, verdade? Porque ele é tão sincero, gente. Love you. Ai, vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Parece que eu estou acelerada. Eu falei, será que eu estou falando muito rápido? Ainda bem que não, né? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Sabe o que acontece? Na maioria das vezes Deus realmente não fala. Ele sussurra. E segredos a gente não conta baixinho, né? Quando a gente vai contar para alguém algo que você não quer que a pessoa do lado escute, você não fala assim, olha, não sei o que você... Não é verdade? Claro que é um jeitinho, é um modo de falar, né? Mas que você possa guardar isso no seu coração, que o Senhor possa sussurrar aos seus ouvidos nessa tarde, que você possa aprender a ouvir a voz do Senhor. Que as outras vozes que estão ao redor não possam te atrapalhar a ouvir a voz do teu Senhor. Amém? E será que nós temos estado perto dele o suficiente para ouvir os seus sussurros? Será que nós temos separado o tempo, né? Como eu já falei sobre oração, mais tempo, porque a gente, né? Nós como mulheres, a gente é 1001 utilidades, né? A gente cuida da casa, a gente cuida do marido, a gente cuida do filho. Muitas aqui trabalham fora hoje, eu não trabalho mais fora, mas eu já trabalhei fora. Trabalhava fora, cuidava das crianças, tinha o marido, ainda tinha a banda Além do Véu, saía para cantar. Então assim, a gente, né, como mulher, a gente tem muitas atribuições, muitas atividades. E se a gente não parar e não estabelecer prioridades, a gente não vai ter um tempo com Deus. Porque hoje, com esse mundo acelerado como a gente vive, a gente tá. Então a gente precisa estabelecer, falar, não, eu vou ter que horas? Cada uma sabe o melhor horário aqui, que é melhor para você fazer o seu devocional, para você ter um tempo de oração, para você ter um tempo de palavra. Então fala,
partir de hoje, eu vou ter um tempo com Deus de qualidade. Não simplesmente, deixa eu ler um versículo, a gente precisa trabalhar, vamos orar. Entendeu? Não, gente, a gente precisa ter algo de verdade, algo com vontade. Como você conheceu lá o seu namorado, ou quando você dedicou seu tempo para o seu filho, sabe? Com amor, ou para solteiras, o que você faz para o seu pai, para o seu irmão, para aquela pessoa que você ama, sabe? Com vontade, de verdade. Então agora eu vou fazer algo para o Senhor, porque o meu Deus merece. Eu vou separar um tempo do meu dia e eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu me comprometo a fazer mais para o meu Senhor. Amém? Aleluia. E aí, até coloquei aqui, será que a gente não tem sido feito igual o iFood, né? A gente dá 2 cliques e acha que o Senhor tem que responder igual o iFood, né? Peraí, deixa eu fazer um pedido, peraí. Deixa eu ver, peraí. Ai, Senhor, preciso disso. Não dá, né? A verdade é que a gente vive num mundo tão assim que a gente quer as coisas para ontem. E nem sempre, algumas coisas na vida, elas precisam passar por um processo. E nem sempre as nossas orações vão ser respondidas tão rápidas assim. Algumas sim. Tem orações que eu nunca vi uma oração tão rápida. A gente foi orar no salão de uns amigos nossos, eu e o Wagner. A gente, do caminho para casa, a oração foi respondida. Essa foi a mais rápida que eu vi na vida. Acontece também, nosso Deus não limite o nosso Deus. A verdade é que o nosso Deus, ele pode responder em segundos, mas ele pode demorar um tempo para responder. Então o teu Deus, ele pode tudo. Ele pode fazer qualquer coisa. Amém? Aleluia, oh Jesus, por isso que eu te amo. Então se você quer ser amiga de Deus, eu te desafio realmente a fazer um propósito com o Senhor. Fala, não, Senhor, a partir de hoje eu vou fazer algo diferente. Porque o que você já faz, você já faz. Se você já faz o seu devocional, você já faz, não vale. Você já faz. Você tem que fazer algo novo, algo diferente. Porque se você quer surpreender uma pessoa que você ama, você tem que fazer algo diferente, algo novo, certo? Então eu te desafio hoje a você fazer algo de novo para o Senhor. Eu falo, Senhor, não, eu vou fazer um jejum, eu vou me levantar mais cedo, algo novo. Eu desafio você a fazer algo novo para o teu Deus, que te ama, que morreu na cruz por você. Porque Ele te ama e Ele te quer mais pertinho de você. Amém? Teve uma frase que eu li esses dias e eu quero colocar aqui no telão para vocês, que mexeu muito comigo, eu achei muito legal. Do C.C. Lewis, acho que é assim que se lê o nome dele. Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. E eu estava lendo um livro, preparando a palavra, e essa frase veio. Deus faz tudo perfeito, né? Até a frase veio na minha mão. Eu estava lendo um livro de uma outra pessoa, e essa frase estava lá. Eu falei, peraí que eu já vou escrever essa frase para colocá-la na pregação para as meninas. Então vamos repetir juntas para a gente gravar? E se você puder anota essa frase para você não esquecer. Deus não quer algo de nós. Vamos repetir? Ele... Ai, gente, isso não é lindo? Isso mexeu tanto comigo, porque Ele só quer o nosso coração, Ele só quer o nosso tempo, Ele só quer a nossa adoração, Ele só quer a nossa devoção a Ele, o nosso amor a Ele. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Jesus, essa frase mexeu tanto comigo, papai. Oh, Espírito Santo, amigo, nosso melhor amigo, que essa frase possa tocar o coração das tuas filhinhas essa tarde. Porque é muito real, é muito verdadeiro isso. O Senhor não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Corações quebrantados, o Senhor não despreza, é o que a tua palavra diz. Que as tuas filhas possam ser ministradas desta tarde, Pai. Que elas possam entender o quanto o Senhor as quer. Que elas possam entender o quanto o Senhor espera delas, a busca incessante, o amor. Oh, Espírito Santo, que o Senhor possa tocar nos corações nesta tarde. E que a cada oração que elas fizerem, a cada leitura bíblica que elas fizerem, elas possam ter experiências novas contigo. Porque é dessa forma, Senhor, quando nós nos achegamos a Ti, quando nós realmente nos dispusermos a fazer algo para Ti, o Senhor se manifesta. Que elas possam, Senhor, se dispor nesta forma. E o Senhor trouxe esta palavra, não foi à toa ao meu coração,
Mas foi porque o Senhor, Ele quer uma noiva adornada. Ele quer, Senhor, mulheres fortes, mulheres cheias do Teu Espírito. Oh, Papai, ministra os corações nesta tarde, que elas possam entender, ó Pai, qual é o propósito delas aqui na terra, que elas possam entender, ó Pai, que elas podem ser luz aonde elas forem, que elas podem ser luz no trabalho, que elas podem ser luz com sua vizinhança, na sua casa, nos seus lares, com seus filhos, ou na sua faculdade. Espírito Santo, ministra os corações desta tarde. Espírito Santo, Tu és o nosso amado. Aleluia. Obrigada, Jesus. E quando a gente vive isso todos os dias, a gente vê que é a partir da intimidade com Deus que nós descobrimos a nossa identidade. Então é necessário que a gente busque essa intimidade, porque às vezes a gente está perdida. Poxa, eu não me encontro no trabalho, eu não me encontro, talvez, né, às vezes você está separada, você está solteira e não está de bem com a vida, ou está casada, mas está mal casada. Então você precisa se encontrar. Você precisa buscar essa intimidade para que você possa restaurar o seu casamento, para que você possa restaurar a sua vida com o Senhor. E a partir daí você vai encontrar a sua identidade. Quando você encontrar a sua identidade, a sua vida vai mudar nele. Vamos repetir essa frase mais uma vez? É a partir da intimidade com Deus que descobrimos a nossa identidade. E eu lendo esse livro que eu estava lendo, acho que foi até o livro que a Neinha me deu, O Poder do Rosa. Ainda vou ministrar sobre isso. Mas aí eu estava falando sobre a igreja do Paul Gyang-Shu. É uma igreja na Coreia. E eu não sabia, não sei se vocês sabiam dessa informação, mas o crescimento da igreja, que tem 830 mil membros, ele se deu por conta das mulheres. Hoje, por domingo, passam lá de 150 a 200 mil pessoas. A Odete e o Oswaldo, pastor Odete e pastor Oswaldo, eles estiveram lá. Eles conheceram a igreja. Essa igreja depois vocês procuram na internet para conhecer, se vocês não conhecem ainda a história dessa igreja. E olha só, Deus conta comigo e com você. E eu vejo mulheres aqui levantadas para ganhar outras mulheres para a igreja. E aquilo chamou muito a minha atenção quando eu li no livro. Eu falei, poxa, a igreja do Paul Gyang-Shu cresceu porque as mulheres se levantaram. E não são só as pastoras aqui que vão se levantar, não. Deus conta com você, minha mulher. Cada uma de vocês aqui, vocês são agentes de milagres. Aonde vocês passarem, vocês podem ganhar pessoas para Jesus. Porque, como eu falei no último culto, eu não vou no seu trabalho, eu não vou na sua faculdade, eu não estou lá para falar com a sua vizinha. Entendeu? Então vocês são agentes que podem transformar. Isso chamou muito a minha atenção. Que vocês possam realmente trazer essas mulheres para Jesus. Assim como aconteceu lá no Paul Gyang-Shu. Eu profetizo aqui na Além do Véu São Bernardo que as mulheres, nós, mulheres, seremos levantadas pelo nosso Deus para ganhar muitas mulheres para Jesus. E não é sobre números, não, é sobre vidas transformadas, sobre vidas restauradas, lares transformados. Tantos testemunhos que eu e o Wagner temos recebido aqui de lares transformados, pessoas transformadas, mulheres. Então, e vocês, quando vocês começarem a viver isso e verem pessoas do seu lado, fala, poxa vida, eu posso ser um agente, eu posso ser uma agente também, eu quero isso para minha vida. Então que você possa se levantar também para ser essa agente transformadora aonde você passar, em nome de Jesus. Amém? Aleluias, porque mulheres com a identidade firmada em Deus são famílias fortes. Mulheres com intimidade transformam ambientes tristes em alegres. Quantas vezes a gente acorda de mau humor, eu falei isso também da outra vez, né? E a gente deixa todo mundo de mau humor, né? É verdade ou mentira? Vocês não estão admitindo, né, gente? Só a pastora teve coragem de admitir aqui, né? Ah, vocês não estão com coragem, né? Vou te falar. Mas é verdade, quantas vezes eu falo, não, Jesus, hoje eu não estou boa. Jesus, ajuda eu, papai, ajuda eu, que senão eu vou contaminar todo mundo que está aqui em casa. Eu oro... Jesus, ajuda eu a ser crente. E aí a gente, é verdade, porque você acha que eu sou santa, gente? Eu não sou, entendeu? Então a gente tem que falar, mata a carne, irmãzinha, seja crente, respira, inspira e vamos.
Porque eu sou de carne e osso como vocês, entendeu? Então a gente precisa olhar para, poxa, Senhor, me ajuda, me capacita, me ajuda a ser melhor, me ajuda a ter domínio próprio, a ser uma mulher melhor. O ambiente que você estiver, em que eu estivermos, ele tem que ser transformado. A alegria tem que estar junto. Por quê? Porque a gente carrega a imagem de Jesus. Então as pessoas chegam ao nosso redor, lá vai a serva de Deus. Porque daí, se a gente for como referência, lá vai a serva de Deus, aqui é mal-humorada, aqui faz isso, aqui faz... Não é legal, né? Lógico que a gente não vai ser perfeita 100%. Ninguém aqui vai ser, nunca, claro que não. Mas a gente tem que se esforçar todo dia para ser um pouquinho melhor. E como? Só com a ajuda do Espírito Santo, só com Ele nos ajudando. Amém? Aleluia. E aí talvez você está ouvindo e falando, poxa, pastora, eu tenho errado tanto, o que eu faço agora? Eu não sei nem por onde começar. Aí o terceiro tópico que eu quero falar com vocês, sobre arrependimento. Dá um beliscão assim, devagar, na amiga que está do lado, para ver se ela é de carne e osso, assim. Um beliscãozinho assim, só para ver se ela é de carne e osso. Um beliscãozinho assim, só de brincadeirinha, sem machucar. É verdade que a gente não é, né? Então, tudo que eu falei estava escrito aqui, já foi. Não. E assim como a gente erra, como a gente peca, como a gente tem defeitos, a gente tem limitações, Davi também não foi perfeito. Apesar de ele ser um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia nos diz que ele estava andando pelo terraço, né? Quando ele viu uma mulher chamada Betseba tomando banho, e ele se apaixona por ela. Ele pede para chamar ela, dorme com ela e engravida. Não sei se todas vocês conhecem a história. E aí ainda, para piorar, já tinha sido um adultério, né? Porque ele já tinha ficado com ela, dormido com ela. Ela era uma mulher casada, engravidou ela. O que ele faz? Ele coloca o marido dela à frente da batalha para que ele morra, para que ele possa ficar com a Batseba na primeira frente. E aí você fala para mim, poxa, mas como que Davi pode ser chamado segundo o coração de Deus, sendo que ele faz toda essa palhaçada, né? Pega a mulher do cara, dorme com ela, engravida e manda matar o marido dela. O que vocês acham? Como que Deus pode olhar para Davi e falar que ele é segundo o coração de Deus? Vocês imaginam por quê? Alguém tem um palpite? Exatamente, é isso mesmo. A chave é o arrependimento. Porque santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. Aleluia. É isso. E se a gente fosse santo, a gente não estava mais aqui, né? A gente já estava lá morando com Jesus, né? A gente não estava mais aqui. E o que você faz depois de errar? A verdade é que a gente tem que se arrepender, né? A gente tem que pedir perdão para o Senhor e recomeçar uma vida nova. E aí Davi, ele é confrontado pelo profeta Natã. Ele poderia ter mandado matar Natã, porque ele era o Davi. Ele era o rei Davi. Então, ele poderia, né? Se ele quisesse, ele poderia. Mas não. Ele se arrepende verdadeiramente. E ele escreve os Salmos 51, do verso ao 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Então Davi, ele reconhece, ele se arrepende, mas ele não chora somente, né? Senão seria remorso, mas ele pede transformação. No Salmos 51, do verso 7 ao 11, ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.
não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Aleluias, olha que oração linda que Davi fez, porque não era realmente sobre que ele queria simplesmente o trono dele, mas ele queria a presença do Senhor. A presença dele era o que mais importava para Davi. Ele não estava preocupado com o trono, mas ele queria o perdão. Ele queria o perdão do nosso Deus.